Olá, meu nome é Nádia, eu sou psicóloga clínica do canal Perdas e Lutos e hoje o nosso convite é para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a perda de um filho, né? Na verdade, a gente vai tentar responder essa pergunta que aflige todos nós, né? Será que a perda de um filho é a maior dor do mundo? A perda de um filho, de fato, sem dúvida nenhuma, é uma das experiências e uma das dores mais profundas e devastadoras que o ser humano pode passar, porque ela desafia a nossa compreensão de que a vida tem algum sentido, a nossa expectativa de que os filhos partam depois que os pais, ou seja, na nossa ordem natural, no sentido, e se tem algum sentido que a gente deu para a vida, esse sentido e essa ordem de que os pais vão primeiro do que os filhos, está profundamente arraigado na nossa sociedade em geral. E a intensidade dessa dor, ela é imensurável, assim, a gente não consegue medir, aliás, como nenhuma outra perda, né? Mas no caso da perda de um filho, você tem envolvido ali assim, uma profunda conexão emocional e um vínculo muito forte, né? Então é como se tivesse sido arrancado uma parte de nós quando um filho falece. Nesse sentido, a morte de um filho desencadeia uma avalanche de emoções avassaladoras, assim como tristeza profunda, como raiva, como desespero, como culpa, e isso pode gerar um sentimento de vazio existencial muito grande e às vezes com dificuldade de retomada da vida normal ou da vida anterior, se é que a gente pode dizer que depois que a gente perde um filho, a gente consegue algum tipo de vida, entre aspas, normal. É importante lembrar que cada pessoa lida, né, com e vive um luto de uma forma única e particular, porque nós somos seres únicos e complexos, então a gente vai passar por esse processo de uma forma bem particular mesmo, de uma forma bem pessoal. É importante a gente lembrar disso, porque é importante que a gente respeite o tempo e o processo de cada um nessa vivência, né, nessa travessia. Então, mais do que comparar dor, né, porque não é uma competição de sofrimento, mas mais do que comparar dor, se essa dor é maior que aquela dor, se a dor de um filho é maior que a dor de perder uma mãe ou um pai, não faz muito sentido, né? Mas é importante que a gente entenda que essa é uma jornada pessoal, é uma jornada íntima, é uma jornada dura, difícil, é uma travessia muito difícil, e por isso que é tão importante que a gente olhe para esse luto e a gente olhe para essa pessoa com compaixão, né? com resignação, porque de fato cada um de nós vai viver isso de uma forma. E por conta disso, né, por conta dessa singularidade de um luto, dessa subjetividade de um luto, e qualquer luto, ele vai ser desafiador, né, porque ele vai exigir um trabalho emocional intenso, né, de reorganização, de reencaixe, para que a gente encontre ou para que a gente tente encontrar algum sentido, né, que a gente consiga fazer algum tipo de reconstrução da vida depois da perda de um filho. E a gente pode pensar essa reconstrução como um recomeço, né? Como uma sobrevivência, né? Como é que a gente sobrevive e como é que a gente vive depois da perda de um filho em qualquer idade. O que a gente acredita é que, embora a dor não desapareça completamente, então com cuidado, com compreensão, com tempo, com compaixão, com suporte, é possível, né, com suporte adequado, né, assim, é possível que a gente encontre maneiras, cada um de nós, que a gente encontre maneiras de lidar com isso, né, com maneiras da gente conseguir honrar a memória de quem se foi, da gente conseguir seguir adiante, mesmo com a ausência e mesmo na ausência
da pessoa que se foi. E a gente entende e a gente acredita que esse é um dos maiores desafios da vida, né? A gente conseguir viver, a gente conseguir sobreviver à perda de alguém, principalmente, acho, a dor da perda de um filho. Cada pessoa vai ter a sua jornada pessoal, única, subjetiva dessa travessia de um luto. Mas essa travessia, ela não necessariamente precisa ser feita sozinha, a gente não precisa sofrer sozinho. Muitas vezes é importante buscar ajuda, comparar experiências, é importante se permitir vivenciar todos os sentimentos que estão atrelados e que fazem parte da vivência de um luto. E mais importante do que tudo é a gente entender que não há resposta pronta e nem resposta certa ou definitiva para um processo de luto, né? Mas com cuidado, com compaixão, com carinho, é possível que a gente possa navegar esse mar escuro, esse mar difícil, com alguma leveza, que a gente possa atravessar, fazer essa travessia de forma mais leve, que a gente possa ressignificar sentimentos, histórias, que a gente possa de alguma forma sobreviver.